Imagine as areias infinitas do Egito, banhadas pela luz dourada do sol nascente. Em meio a esse silêncio majestoso, erguem-se elas, as pirâmides. Essas gigantescas estruturas de pedra, construídas há milhares de anos, ainda guardam muitos mistérios. Como os povos antigos, sem a tecnologia moderna, conseguiram criar essas estruturas monumentais que parecem esculpidas desde a eternidade? O que os inspirou a empreender tal empreitada monumental? E qual o papel desses gigantes de pedra na vida e nas crenças dos antigos egípcios? Hoje, viajaremos pelos milênios para vivenciar a magia das pedras antigas e mergulhar no mistério da construção de pirâmides. O Egito Antigo é uma civilização que proporcionou ao mundo conquistas impressionantes em arquitetura, arte e ciência. Imagine como as areias infinitas do Egito, banhadas pela luz dourada do sol nascente. Em meio a esse silêncio majestoso, erguem-se elas, as pirâmides. Essas gigantescas estruturas de pedra, construídas há milhares de anos, ainda guardam muitos mistérios. Como os povos antigos, sem a tecnologia moderna, conseguiram criar essas estruturas monumentais que parecem esculpidas desde a eternidade? O que os inspirou a empreender tal empreitada monumental? E qual o papel desses gigantes de pedra na vida e nas crenças dos antigos egípcios? Hoje, viajaremos pelos milênios para vivenciar a magia das pedras antigas e mergulhar no mistério da construção de pirâmides. O Egito Antigo é uma civilização que proporcionou ao mundo conquistas impressionantes em arquitetura, arte e ciência. Entre a diversidade do patrimônio dessa civilização, as pirâmides ocupam um lugar especial. Elas não são apenas os túmulos dos faraós, mas também símbolos de poder, divindade e busca pela eternidade. Sua construção exigiu esforço colossal, conhecimento profundo e organização impecável. Entender como as pirâmides foram construídas abre as portas para o mundo dos antigos egípcios, permitindo-nos compreender melhor sua cultura, sua visão de mundo e seu lugar na história. Nossa jornada começa muito antes das grandes pirâmides de Gizé. Para entender como essa arquitetura monumental surgiu, precisamos voltar às suas origens. Os primeiros túmulos de faraós e nobres não eram tão grandiosos quanto poderíamos imaginar. Eram chamados de mastabas, estruturas retangulares com telhados planos, construídas com tijolos de barro ou pedra. As câmaras funerárias ficavam no subsolo. As mastabas eram comuns durante todo o período dinástico inferior, até aproximadamente o início do terceiro milênio antes de Cristo. No entanto, com o tempo, os arquitetos começaram a buscar novas formas que refletissem melhor o status do governante e sua conexão com os deuses. Essa busca levou ao desenvolvimento das pirâmides de degraus. O exemplo mais marcante dessa evolução é a pirâmide de Djoser, em Saqqara. Essa estrutura, construída por volta de 2738 a.C., representou um verdadeiro avanço na arquitetura. Seu criador foi o brilhante arquiteto Imhotep, que mais tarde foi deificado. Imhotep combinou várias mastabas de tamanhos variados, uma sobre a outra, criando uma estrutura em degraus que lembrava uma escada gigante que levava ao céu. Essa pirâmide de degraus tornou-se o prenúncio da forma ideal buscada pelos antigos egípcios. As pirâmides de degraus, embora impressionantes, eram apenas um estágio intermediário. O próximo passo em direção à perfeição foi a criação das faces lisas que associamos às pirâmides hoje. E aqui chegamos à estrutura mais famosa e enigmática, a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops.
Foi construída por volta de 2560 a.C., durante o reinado do faraó Quéops. Esta pirâmide é impressionante em sua escala. Sua altura original era de aproximadamente 146,5 metros e sua base cobria uma área de mais de 23 hectares. 2.000 metros quadrados. Consistia em 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Imagine esse trabalho titânico. A Grande Pirâmide contém sistemas complexos de corredores e câmaras, incluindo a câmara mortuária do faraó, a chamada Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Esses espaços internos, apesar de sua forma aparentemente simples, demonstram uma precisão de engenharia impressionante. As questões sobre como os antigos egípcios conseguiram construir uma estrutura tão colossal continuam a entusiasmar os pesquisadores. Um dos aspectos mais intrigantes da construção de pirâmides é a questão dos métodos que os antigos egípcios usavam para levantar e mover enormes blocos de pedra. Apesar da ausência da roda na construção, eles desenvolveram soluções de engenharia engenhosas. Rampas são consideradas o método mais provável para levantar os blocos. Existem várias hipóteses quanto ao formato e ao design dessas rampas, retas, em espiral ou uma combinação delas. O uso de alavancas e trenós para ajudar a mover as pesadas pedras ao longo dos trilhos pavimentados também é sugerido. A cantaria também exigia um alto grau de habilidade. Os antigos egípcios usavam ferramentas de cobre, como formões e martelos, para trabalhar rochas mais macias, como o calcário. Para trabalhar o granito duro usado em câmaras internas e sarcófagos, métodos mais complexos eram empregados, possivelmente envolvendo materiais abrasivos como areia e ferramentas mais duráveis. Não menos importante é a questão dos materiais com os quais as pirâmides foram construídas. A principal pedra de construção da maioria das pirâmides era o calcário, extraído perto dos canteiros de obras. Calcário branco de alta qualidade de Tura, localizado do outro lado do Nilo, foi usado para o revestimento. Para as câmaras internas e sarcófagos, granito duro era frequentemente usado, transportado de Assuã, localizada no sul do Egito, a centenas de quilômetros de Gizé. Imagine esses enormes blocos de pedra sendo transportados por barcas rio abaixo e depois transportados para o canteiro de obras. E claro, a questão da mão de obra não pode ser ignorada. Um mito comum afirma que as pirâmides foram construídas por escravos. No entanto, descobertas arqueológicas nas últimas décadas refutam completamente essa teoria. Escavações em assentamentos de trabalhadores localizados perto das pirâmides revelaram os restos mortais de pessoas que eram bem alimentadas e recebiam cuidados médicos. Eram trabalhadores qualificados, artesãos e agricultores que foram contratados para a construção durante as cheias do Nilo, quando o trabalho agrícola foi suspenso. Eles trabalhavam em equipes organizadas e recebiam salários na forma de alimentos e outros bens. A construção das pirâmides foi mais um projeto nacional do que um ato de escravidão. Gerenciar um projeto tão grande exigia logística e planejamento incríveis. Milhares de trabalhadores, o fornecimento de comida, água, moradia e ferramentas, tudo isso exigia um complexo sistema de gestão de recursos. O antigo Estado egípcio possuía uma burocracia sofisticada que permitia a organização eficiente do trabalho e a alocação de recursos. Supervisão da construção, contabilidade de materiais e controle de qualidade, tudo isso fazia parte desse plano grandioso. Além dos aspectos de engenharia e logística, a construção das pirâmides teve profundo significado religioso e simbólico.
Na crença egípcia antiga, a pirâmide não era simplesmente um túmulo, mas uma ponte entre mundos, um elo entre o reino terreno e a vida após a morte. Simbolizava a ascensão da alma do faraó aos deuses, particularmente ao deus Sol Ra. O formato da pirâmide pode ter refletido o monte primordial, que, segundo a cosmogonia egípcia, surgiu do caos primordial da água. A pirâmide fazia parte de um complexo funerário que incluía templos, túmulos e outras estruturas projetadas para garantir a vida eterna e o bem-estar do faraó na vida após a morte. Para alcançar tais resultados, os construtores antigos utilizaram uma variedade de ferramentas e tecnologias. Achados arqueológicos incluem formões de cobre, serras, brocas, martelos de pedra, alavancas de madeira e trenos. Reconstruções de seus métodos de construção demonstram que os egípcios possuíam um profundo conhecimento de mecânica e geometria. Por exemplo, métodos baseados em observações do nível da água foram usados para nivelar as fundações das pirâmides. A precisão com que os blocos de pedra foram cortados e instalados impressiona até mesmo os engenheiros modernos. Naturalmente, tais estruturas grandiosas deram origem a inúmeras teorias e mitos alternativos, desde sugestões de assistência alienígena até a existência de civilizações altamente avançadas hoje perdidas. No entanto, pesquisas científicas baseadas em dados arqueológicos, fontes escritas e análises de engenharia confirmam consistentemente que as pirâmides foram construídas pelos antigos egípcios utilizando as tecnologias e os recursos disponíveis. Essas teorias, embora intrigantes, não são sustentadas por fatos. Curiosamente, as formas piramidais não são exclusivas do Egito. Estruturas monumentais semelhantes também foram erguidas em outras culturas. Na Mesopotâmia, zigurates, torres de templos escalonadas, foram construídos, embora diferentes em propósito e design, também tinham formato piramidal. Na Mesoamérica, onde hoje são o México e a América Central, os maias, os astecas e outras civilizações construíram suas próprias pirâmides, frequentemente servindo como alicerces para templos. Comparar essas estruturas nos ajuda a entender quão universal é a necessidade humana de criar formas monumentais que refletam nosso desejo de eternidade e conexão. E assim, somos transportados para o início desta grande história, quando a ideia de grandiosas estruturas de pedra destinadas à eternidade estava apenas começando a tomar forma. O caminho para a perfeição das pirâmides foi gradual e evolutivo. Os antigos egípcios, que reverenciavam profundamente seus governantes falecidos e buscavam garantir-lhes uma vida após a morte digna, começaram com projetos de túmulos mais simples. Os primeiros túmulos monumentais foram as chamadas mastadas. Essas estruturas, cujo nome deriva da palavra árabe que significa banco, eram retangulares, de teto plano e paredes inclinadas, construídas com tijolos de barro ou pedra. Abaixo do solo havia câmaras funerárias, enquanto acima do solo, salas para sacrifícios e rituais memoriais. As mastabas eram comuns em grande parte da história primitiva do Egito e muitas ainda podem ser vistas hoje, por exemplo, na necrópole de Saqqara. Cada mastaba não era simplesmente um túmulo, mas uma espécie de lar para o falecido, um lugar onde sua alma podia receber oferendas dos vivos. Mas, com o passar do tempo, as ambições dos faraós, seu desejo de superar seus antecessores, cresceram. Arquitetos e engenheiros buscaram novas formas capazes de expressar a grandeza e a divindade do governante.
E então, por volta de 1717 a.C., durante a Terceira Dinastia, ocorreu um verdadeiro avanço. Essa revolução arquitetônica começou com um nome gravado para sempre na história egípcia: Faraó Djoser. Djoser reinou por aproximadamente 27 anos e foi durante seu reinado que a ideia de construir a pirâmide foi concebida. Seu principal arquiteto, conselheiro e talvez a inspiração para este grandioso projeto foi um homem de intelecto e talento extraordinários, Imhotep. O nome de Imhotep tornou-se sinônimo de sabedoria e arquitetura. Ele não era apenas arquiteto, mas também médico e sacerdote, e mais tarde, como prova de sua importância excepcional, foi deificado e reverenciado como o deus da sabedoria. Imhotep propôs algo totalmente novo ao faraó Djoser. Em vez de uma única mastaba, ele propôs a construção de várias mastabas, uma sobre a outra, diminuindo gradualmente de tamanho. Esta foi uma solução ousada que transformou o teto plano da mastaba em uma estrutura escalonada. Assim, nasceu a primeira pirâmide escalonada. Localizada em Saqqara, ela tinha aproximadamente 60 metros de altura. Esta pirâmide, conhecida como Pirâmide de Djoser, tornou-se a primeira estrutura monumental da história construída inteiramente em pedra. Imagine este processo. Milhares de trabalhadores, supervisionados por capatazes experientes, extraíam pedras, cortavam-nas e as transportavam. Não se tratava apenas de um projeto de construção, era um grande evento que unia o país. Construir a pirâmide de degraus exigia novos métodos, uma nova compreensão da organização do trabalho. Os blocos de pedra, ao contrário dos tijolos de adobe, eram muito mais pesados e exigiam ferramentas e técnicas mais sofisticadas. A pirâmide de degraus de Djoser era mais do que apenas um túmulo. Todo o complexo em Saqqara, ao redor da pirâmide, era enorme e incluía templos, pátios, corredores e outras estruturas projetadas para rituais funerários e para manter o culto ao faraó após sua morte. Este era o lugar onde o faraó, segundo a crença egípcia, continuaria sua existência na vida após a morte, recebendo tudo o que era necessário para a vida eterna. A evolução não parou com a pirâmide de degraus. A ideia de perfeição, a busca por uma forma ideal, continuou a inspirar arquitetos. O próximo passo foi o alisamento dos degraus. Imagine como os construtores poderiam preencher gradualmente os cantos entre os degraus, aproximando-se gradualmente de uma forma triangular suave. Esse processo provavelmente ocorreu gradualmente, com base na experiência adquirida na construção das pirâmides de degraus. Um dos primeiros exemplos de uma pirâmide suavizada é considerada a pirâmide de Seneferu, em Dashur, conhecida como pirâmide curvada ou rosa. Sua construção provavelmente começou como uma pirâmide de degraus, mas o ângulo foi posteriormente ajustado, resultando em sua forma única ligeiramente curvada. Então, sobre o mesmo faraó Seneferu, a primeira pirâmide verdadeiramente lisa foi construída, a Pirâmide do Norte em Dashur, também conhecida como Pirâmide Vermelha. Sua forma e dimensões perfeitas prenunciaram as maiores pirâmides já construídas. Essa transição de mastabas para pirâmides em degraus e, em seguida, para pirâmides lisas, demonstra não apenas o desenvolvimento das habilidades arquitetônicas e de engenharia dos antigos egípcios, mas também suas profundas crenças cosmogônicas. A pirâmide, com sua projeção ascendente, simbolizava a ascensão do faraó ao céu, aos deuses.
era uma ponte entre os mundos terreno e divino, um lar eterno para o governante, que, após a morte, se tornava parte do panteão dos deuses. O cotidiano das pessoas envolvidas nesses projetos grandiosos era, obviamente, muito diverso. Para grandes arquitetos e artesãos como Imhotep, era uma vida dedicada a aprender, criar e servir ao faraó. Para os milhares de trabalhadores que extraíam a pedra, a moviam e erguiam os muros, era um trabalho árduo. Mas, como mostram pesquisas recentes, não era trabalho escravo. Eles viviam em aldeias especialmente construídas e recebiam alimentação e assistência médica. Seu trabalho era organizado e, sem dúvida, orgulhavam-se de sua participação na criação de estruturas atemporais. E assim, nos aproximamos do coração da monumentalidade egípcia antiga, que se tornou sinônimo de eternidade e perfeição, a Grande Pirâmide de Gizé. Não é apenas a estrutura de pedra mais famosa que nos foi deixada pelo mundo antigo, mas também um monumento ao pensamento, à organização e ao artesanato humanos que ainda desperta a admiração. A Grande Pirâmide, também conhecida como Pirâmide de Quéops, foi concluída por volta de 2563 a.C. Foi construída para o faraó Quéops, o segundo governante da quarta dinastia do Império Antigo. Imagine aquela época, milhares de pessoas unidas por um objetivo comum, trabalhando arduamente sob o sol escaldante do Egito para criar algo que duraria séculos. Esta pirâmide é impressionante em seu tamanho. Originalmente, tinha aproximadamente 146,5 metros de altura, com cada lado de sua base medindo aproximadamente 230 metros. Se pudéssemos vê-la em seu estado original, ela seria revestida por placas lisas de calcário branco que refletiam a luz do sol, tornando-a radiante e majestosa. Infelizmente, grande parte desse revestimento foi removido posteriormente para a construção de outras estruturas. O interior da Grande Pirâmide não é menos misterioso. Não é, como se poderia esperar, um bloco sólido de pedra. 3 câmaras principais estão escondidas em seu interior. A câmara mortuária do faraó, conhecida como Câmara do Rei, localizada no alto da pirâmide. A Câmara da Rainha, localizada abaixo, e a chamada Câmara Subterrânea, escavada na rocha abaixo da base. Entre essas câmaras encontram-se corredores e galerias, incluindo a famosa Grande Galeria, uma passagem alta e estreita com uma abóboda saliente que parece levar ao próprio coração da pirâmide. Os restos de um sarcófago de granito vermelho foram descobertos na Câmara do Rei, provavelmente ali colocado durante a fase de construção. Essas câmaras internas, sua finalidade precisa e simbolismo ainda são objeto de pesquisa. Por que essa configuração específica? Qual o papel dessas câmaras e corredores nos rituais funerários e nas crenças dos antigos egípcios? As respostas a essas perguntas nos ajudam a compreender melhor sua visão de mundo. Imagine como viviam aqueles que construíram esta maravilha. Eles não eram apenas trabalhadores, eram artesãos qualificados, pedreiros, engenheiros, agrimensores e, claro, um vasto exército de pessoas envolvidas em trabalhos auxiliares. Escavações arqueológicas perto das pirâmides revelaram os restos de assentamentos onde os construtores viviam. Não eram cabanas modestas, mas sim moradias organizadas, padarias e armazéns. Foram encontradas evidências de que os trabalhadores recebiam suprimentos regulares de alimentos, incluindo pão, peixe e cerveja, além de assistência médica.
Isso sugere que a construção das pirâmides não foi um ato de opressão, mas um projeto estatal em larga escala que exigia cuidados para seus trabalhadores. O cotidiano de tal construtor, é claro, diferia do de um faraó ou sacerdote. Era um trabalho que exigia força física e resistência. Mas também era um trabalho que, acreditava-se, trazia um sentimento de orgulho e pertencimento a algo grandioso e eterno. Eles sabiam que seus esforços perpetuavam a memória de seu governante e contribuíam para a preservação da ordem e da prosperidade em todo o Egito. Cada etapa da construção exigiu um planejamento meticuloso. Da extração da pedra ao transporte e instalação, tudo foi meticulosamente planejado. Engenheiros e arquitetos tiveram que considerar inúmeros fatores: resistência da rocha, ângulos de inclinação e cargas de fundação. A Grande Pirâmide não é apenas um símbolo, mas também o resultado de um colossal esforço de engenharia. Esses antigos construtores possuíam conhecimentos que estamos apenas começando a compreender. Sabiam trabalhar a pedra como ninguém, utilizando ferramentas simples, porém eficazes, como formões de cobre, martelos de pedra e cunhas de madeira. Eles conseguiam criar blocos maciços com notável precisão. Os métodos usados para levantar e mover esses blocos ainda são motivo de debate. Provavelmente empregavam sistemas complexos de rampas, alavancas e talvez até trenós puxados sobre areia úmida para reduzir o atrito. A Grande Pirâmide de Gizé é mais do que apenas um túmulo. É um símbolo da busca pela perfeição, eternidade e realização divina. Suas proporções perfeitamente equilibradas, sua monumentalidade e sua durabilidade refletem as profundas crenças filosóficas e religiosas dos antigos egípcios. Fazia parte de um complexo maior que incluía templos mortuários, pirâmides satélites e calçadas, criando um espaço sagrado associado ao culto do faraó e sua vida após a morte. É essa estrutura majestosa, sua escala e complexidade que estabelece a base para a compreensão de como os antigos egípcios alcançaram tais patamares na arquitetura e na engenharia. Não foi um milagre, mas o resultado de trabalho árduo, conhecimento acumulado e organização engenhosa. Imagine enormes blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas, subindo lenta, mas seguramente. Como eles alcançam tais alturas? Este é um dos mistérios mais fascinantes da construção antiga, e hoje vamos nos aprofundar nele para entender como os antigos egípcios conseguiam a escala verdadeiramente titânica de suas estruturas. Já discutimos como a Grande Pirâmide de Gizé não é apenas uma pilha de pedras, mas o resultado de profundos cálculos de engenharia e maestria. Mas como exatamente esses cálculos ganharam vida? Como esses blocos enormes foram movidos e erguidos dezenas de metros? Cientistas e arqueólogos estudam essa questão há séculos, e hoje temos evidências suficientes para reconstruir os métodos básicos. As rampas eram, sem dúvida, a principal ferramenta dos construtores antigos. Não eram apenas montes de areia e entulho. Imagine estradas longas e suavemente inclinadas que circundavam a pirâmide à medida que ela se erguia. Essas rampas poderiam ter sido retas, em espiral ou até mesmo uma combinação de ambas. Existem várias teorias sobre a aparência exata dessas rampas. Uma das teorias mais difundidas sugere uma rampa reta que ligava a pedreira à pirâmide. No entanto, para elevar os blocos a uma altura tão grande, essa rampa teria que ser incrivelmente longa e ocupar um espaço enorme. Uma teoria mais provável é a de uma estrutura em espiral que envolvesse a pirâmide.
Isso permitiria o uso de uma área menor e a elevação gradual dos blocos. Outra hipótese interessante sugere a presença de uma rampa interna. Segundo essa teoria, os construtores poderiam ter erguido paredes e corredores internos, criando uma espécie de túnel em espiral dentro da própria pirâmide, por onde os blocos eram transportados. Isso teria sido mais eficiente em termos de utilização do espaço e proteção dos trabalhadores contra o sol. Mas como exatamente os blocos eram movidos por essas rampas? Mecanismos simples, porém engenhosos, vieram em socorro. Enormes trenos de madeira provavelmente eram usados para transportar os blocos. Para reduzir o atrito, a estrada à frente dos trenos era generosamente borrifada com água. Sabemos que a areia molhada é muito menos viscosa do que a areia seca, o que facilitava significativamente a tração. Imagine centenas, se não milhares de pessoas puxando esses trenos em uníssono. Era um espetáculo para se ver. Além de trenos, alavancas provavelmente também eram utilizadas. Longos troncos de madeira, usados como alavancas, poderiam ajudar a manobrar blocos, colocá-los no lugar ou fazer pequenos movimentos. Cunhas de cobre ou pedra, cravadas em rachaduras, também poderiam ter sido usadas para dividir a pedra ou criar um ponto de apoio. Quanto às ferramentas, eram relativamente simples, mas extremamente eficazes. Os materiais primários eram pedra e cobre. Martelos e formões de pedra eram usados para trabalhar o calcário que compunha a maior parte das pirâmides. Para rochas mais duras como o granito, usado para decoração e revestimento de interiores, eram utilizadas ferramentas de cobre, possivelmente com pontas de diamante ou mesmo simplesmente areia como abrasivo. Imagine os artesãos afiando com paciência e precisão esses blocos gigantescos, criando superfícies perfeitamente lisas. É importante entender que todos esses métodos exigiam coordenação e planejamento incríveis. Nenhuma rampa ou alavanca seria eficaz sem uma organização precisa do trabalho. Milhares de trabalhadores tinham que trabalhar como um único mecanismo, seguindo as instruções de capatazes e supervisores. O papel da água também não deve ser esquecido. A água não era usada apenas para reduzir o atrito. Também era usada para resfriar ferramentas e trabalhadores em climas quentes. Sistemas inteiros de canais podem ter existido para levar água ao canteiro de obras. E claro, o poder do trabalho humano não deve ser subestimado. Embora tendamos a admirar a tecnologia, a construção das pirâmides contou com uma força de trabalho colossal e bem organizada. Não eram escravos, como muitas vezes se supõe erroneamente, mas trabalhadores qualificados, artesãos e camponeses que labutavam para o bem do faraó e do seu estado. Esses engenheiros e arquitetos antigos possuíam uma compreensão impressionante de física e mecânica. Sabiam como distribuir pesos, como usar planos inclinados e como criar estruturas estáveis. Suas soluções baseavam-se em séculos de experiência e observação da natureza. Cada bloco, cada rampa, cada alavanca, tudo isso fazia parte de um sistema complexo que visava atingir um grande objetivo: imortalizar o faraó e garantir seu lugar de direito na vida após a morte. E é precisamente nessas soluções de engenharia meticulosamente projetadas que reside a chave para entender como os antigos egípcios conseguiram construir essas estruturas monumentais que continuam a nos surpreender até hoje. Pedra que conquistou o tempo. Pesquisa sobre as origens do calcário, granito e outros materiais, seu transporte e processamento. Imagine-se aos pés de uma dessas estruturas majestosas, com um olhar voltado para cima, em direção ao céu.
O que você sente ao contemplar esses blocos gigantescos, esculpidos em pedra aparentemente destinada a durar para sempre? Não são apenas pedras. São testemunhas de milênios, contadores silenciosos de histórias da vida e das crenças dos antigos egípcios. Para entender como eles conseguiram construir essas obras-primas, precisamos analisar de onde eles tiravam seus materiais e como os fabricavam. O principal material de construção das pirâmides era, obviamente, o calcário. Essa pedra, relativamente macia e fácil de trabalhar, era extraída em pedreiras localizadas bem próximas aos canteiros de obras. As mais famosas dessas pedreiras ficavam perto de Gizé e no planalto de Abu-Sir. Imagine milhares de pessoas trabalhando sob o sol escaldante, esculpindo cuidadosamente blocos enormes. Elas usavam ferramentas simples, mas eficazes, formões de cobre ou bronze e martelos feitos de pedras duras como dolerito. Cada bloco era meticulosamente calibrado, com suas bordas alinhadas com uma precisão impressionante. Mas nem todas as pedras foram criadas iguais. Um material mais nobre e durável, calcário branco de Tura, localizado na margem leste do Nilo, foi usado para o revestimento das pirâmides, câmaras internas e sarcófagos. Esse calcário se distinguia por sua textura fina e brancura deslumbrante. Era extraído em pedreiras especiais e mais profundas. Ainda é possível distinguir essa pedra da mais grosseira, usada na alvenaria interna, examinando as seções remanescentes do revestimento. No entanto, o granito desempenhou um papel especial. Essa pedra dura, quase indestrutível, extraída de Assuã, no sul do Egito, foi usada nas partes mais críticas das pirâmides, revestindo os aposentos do rei, criando sarcófagos e os enormes lintéis dos corredores de entrada. O granito representava um desafio para os artesãos antigos. Trabalhá-lo exigia tecnologias completamente diferentes e imensa paciência. Imagine trabalhadores usando bolas de pedra dura e misturas abrasivas como areia molhada, lentamente, centímetro por centímetro, esculpindo esses monólitos gigantescos na rocha. Transportar essas estruturas colossais é outra história. Das pedreiras até o Nilo e depois ao longo do rio até o canteiro de obras, as pedras viajavam dezenas, às vezes centenas de quilômetros. Barcaças especiais eram usadas para transportar os blocos de granito, que podiam pesar dezenas de toneladas. Durante a estação das cheias do Nilo, quando o nível da água subia, essas barcaças podiam se aproximar o máximo possível do canteiro de obras, facilitando significativamente o transporte. Como esses objetos pesados eram transportados por terra? Isso nos traz de volta à discussão sobre rampas e talvez ao papel da água. Descobertas arqueológicas indicam que as pedras podem ter sido transportadas por estradas especialmente construídas. Os blocos eram colocados em trenós de madeira e puxados por milhares de pessoas usando cordas e, talvez, lubrificando os trilhos com água ou argila para reduzir o atrito. Imagine esta cena. Lenta, mas seguramente esses gigantes de pedra avançam, como seres vivos, obedecendo à vontade de seus criadores. A cantaria era um processo que exigia não apenas força física, mas também profundo conhecimento. Os egípcios sabiam como trabalhar com vários tipos de pedra, como moldá-las e como polir superfícies até obter um brilho espelhado. Para criar paredes lisas e cantos uniformes, eles usavam uma espécie de nível, dispositivos de madeira ou pedra cheios de água, o que lhes permitia manter o alinhamento horizontal. Por exemplo, milhões de blocos de pedra foram usados na construção da Grande Pirâmide de Gizé, a mais grandiosa de todas.
A maior parte da pedra era calcário de pedreiras locais, mas calcário branco de Tura foi usado para o revestimento e granito de Assuão foi usado para as câmaras internas e o sarcófago. Imagine que cada um desses blocos, antes de ocupar seu lugar na estrutura eterna, percorreu uma longa jornada desde o leito rochoso até as alturas. Esses materiais não eram apenas matérias-primas, eles carregavam um significado sagrado. O calcário branco simbolizava pureza e luz, o granito, eternidade e força. A escolha da pedra, sua colocação na estrutura, tudo isso fazia parte de um projeto maior, parte de um grande ritual criado para garantir a imortalidade do faraó. O cotidiano das pessoas que extraíam e processavam essas pedras era provavelmente muito difícil, mas, ao mesmo tempo, elas eram organizadas. Existiam assentamentos inteiros de construtores onde viviam, comiam e recebiam a assistência necessária. Não eram apenas escravos, mas pessoas que cumpriam uma importante missão estatal e religiosa. Eles recebiam sua cota de pão, cerveja e peixe. Seu trabalho era remunerado e faziam parte de um mecanismo amplo e bem coordenado. Cada pedra que você vê hoje é um testemunho da incrível engenhosidade, tenacidade e organização dos antigos egípcios. Mais do que um simples material de construção, é um pedaço da história esculpido em pedra que continua a nos falar ao longo dos milênios. Entender a origem dessas pedras e como foram trabalhadas nos ajuda a compreender melhor a escala e a complexidade dessas estruturas antigas. Quem, então, foram os construtores dessas estruturas majestosas? Essa questão tem preocupado muitos e, por muito tempo, a ideia predominante foi a de que as pirâmides foram erguidas pelas mãos de milhares de escravos exaustos e oprimidos. No entanto, achados arqueológicos modernos e uma análise cuidadosa de fontes históricas pintam um quadro completamente diferente. Não se tratava de um exército de escravos, mas sim de uma força de trabalho bem organizada e disciplinada, composta por egípcios livres. Essas pessoas eram mais do que meros artistas. Faziam parte de um vasto projeto estatal com profundo significado religioso e cultural. Eram artesãos, pedreiros, carpinteiros, ferreiros e até mesmo simples operários que desempenhavam funções de apoio. Muitos deles eram trabalhadores sazonais, que chegavam para a construção durante as cheias do Nilo, quando o trabalho agrícola foi suspenso. Isso lhes permitiu ganhar a vida e contribuir para a grande causa. Escavações arqueológicas em Gizé e outros sítios arqueológicos revelaram assentamentos inteiros de operários da construção civil. Estes assentamentos eram bem planejados e incluíam prédios residenciais, padarias, cervejarias, açougues e até hospitais. Foram encontrados restos mortais de pessoas que receberam atendimento médico, incluindo evidências de fraturas em tratamento. Isso indica que o trabalho dos construtores foi tratado com cuidado e que sua saúde foi essencial para a conclusão bem-sucedida do projeto. A dieta dos construtores também era bem organizada. A análise de restos mortais mostra que eles recebiam proteína suficiente de peixe e carne, bem como carboidratos de pão e cerveja. A cerveja, aliás, não era apenas uma bebida, mas uma importante fonte de calorias e nutrientes, e também desempenhava um papel na higiene, já que a água do Nilo podia ser perigosa. O status social dos construtores provavelmente variava. Havia, é claro, trabalhadores simples, artesãos qualificados e capatazes. No entanto, o próprio fato de serem empregados pelo Estado e receberem alimentação, moradia e assistência médica sugere que não eram escravos no sentido convencional.
Seu trabalho era remunerado e eles cumpriam um dever sagrado para com o faraó e os deuses. Imagine o cotidiano de um construtor assim. Ele acorda ao amanhecer em sua casa simples, mas robusta. Após o café da manhã, composto por pão e talvez um pouco de peixe, ele se dirige ao canteiro de obras. Lá, sob a supervisão de um capataz, ele se junta à sua equipe. O trabalho era árduo, exigindo força e resistência. Mas talvez também fosse uma alegria, pois todos os envolvidos na construção da pirâmide se sentiam parte de algo grandioso e eterno. Essas pessoas, cujos nomes talvez nunca conheçamos, foram verdadeiros heróis de seu tempo. Com suas próprias mãos, seu trabalho e sua perseverança criaram monumentos que ainda nos inspiram hoje. Eles eram mais do que meros trabalhadores. Eram criadores cuja história está inextricavelmente ligada à história do Antigo Egito. Suas vidas, seu trabalho, sua fé, tudo isso se tornou parte integrante do grande legado que os antigos egípcios nos deixaram. Entender quem construiu as pirâmides nos ajuda a compreender mais profundamente a sociedade egípcia antiga, seus valores e suas capacidades organizacionais. Estas não são apenas pedras, são um testemunho do espírito humano, sua busca pela grandeza e pela eternidade. Imagine um empreendimento gigantesco, como nunca antes visto no mundo antigo. A construção de estruturas colossais como as pirâmides exigiu não apenas uma arquitetura brilhante e uma alvenaria magistral, mas também um sistema incrivelmente complexo de planejamento e organização. Foi um verdadeiro feito logístico, demonstrando um profundo conhecimento de gestão de recursos e recursos humanos. A escala da obra é impressionante. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, exigiu aproximadamente 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Alguns blocos, como as lajes de granito da câmara funerária, pesavam dezenas de toneladas. Considere o esforço necessário para extrair essas pedras, processá-las, transportá-las até o canteiro de obras e erguê-las a tais alturas. Toda essa atividade complexa estava sob a supervisão rigorosa do governo central. O faraó, como governante supremo, era o principal comissário e iniciador da construção. Mas os funcionários e escribas por ele nomeados eram responsáveis pela implementação do projeto. Eles elaboravam planos, atribuíam tarefas e supervisionavam o fornecimento de materiais e provisões. Os escribas desempenharam um papel fundamental nesse processo. Essas pessoas instruídas eram os verdadeiros administradores da antiguidade. Eles mantinham registros de tudo, desde a quantidade de pedras entregues no canteiro de obras até as rações fornecidas aos trabalhadores. Seu trabalho era meticuloso e responsável, pois o bom funcionamento de todo o empreendimento dependia da precisão de seus registros. Fornecer comida para milhares de trabalhadores era uma das tarefas mais difíceis. Eles precisavam de grandes quantidades de pão, cerveja, vegetais e peixe diariamente. Extensas terras agrícolas pertencentes aos templos e ao faraó eram usadas para esse fim. Equipes especiais eram encarregadas de colher, processar e entregar as colheitas no canteiro de obras. O pão era assado em fornos enormes e a cerveja era produzida em grandes quantidades. Isso não era apenas comida, fazia parte de um sistema complexo para manter o vasto exército de trabalhadores da construção civil produtivo. Fornecer moradia aos trabalhadores era igualmente importante. Assentamentos inteiros surgiram perto dos canteiros de obras. Esses assentamentos não eram apenas acampamentos temporários,
mas sim cidades organizadas. Continham casas de trabalhadores, oficinas, armazéns, áreas de descanso e até hospitais. Escavações arqueológicas desses assentamentos, como em Gizé, por exemplo, nos permitiram aprender sobre a vida dos construtores. Eles viviam em casas simples, mas robustas, muitas vezes com apenas alguns cômodos. Os sistemas de água e esgoto eram bem estabelecidos, indicando um alto nível de organização. Para manter a ordem e a disciplina no canteiro de obras, existia uma hierarquia clara. No topo ficavam os funcionários de alto escalão, responsáveis pela gestão geral. Abaixo deles estavam os supervisores, que supervisionavam diretamente as equipes de trabalhadores. Havia também artesãos qualificados, como pedreiros, carpinteiros e engenheiros, responsáveis por tarefas específicas. É importante entender que todo esse sistema foi construído com base nos princípios do planejamento centralizado. Recursos foram mobilizados de todo o país. Pedreiras localizadas em todo o Egito forneciam as pedras necessárias. Os cortadores de pedras que trabalhavam nessas pedreiras eram artesãos habilidosos que sabiam como esculpir blocos no formato e tamanho desejados. Transportar a pedra era uma tarefa complexa por si só. Blocos extraídos em pedreiras remotas, como o granito de Assuã, eram transportados Nilo abaixo em barcaças especiais. Isso exigia habilidades de navegação e precisão no tempo, levando em consideração as cheias sazonais do rio. No canteiro de obras, as pedras eram movidas com rolos, alavancas e, possivelmente, mecanismos de elevação primitivos. Todos esses processos exigiam coordenação e interação entre diferentes grupos de pessoas. Escribas, gerentes, artesãos e trabalhadores, todos faziam parte de um único organismo, trabalhando em prol de um objetivo comum. Isso era uma prova das notáveis habilidades organizacionais dos antigos egípcios. Mesmo algo aparentemente tão simples como o abastecimento de água exigia um sistema bem pensado. Os construtores precisavam beber e também usar água para diversos fins no canteiro de obras. Canais e reservatórios foram instalados para coletar e distribuir a água. Imagine o quão desafiador era gerenciar um número tão vasto de pessoas e recursos. Exigia não apenas habilidades administrativas, mas também um profundo conhecimento da psicologia humana, motivação e organização. Os antigos egípcios dominavam essa tarefa com brilhantismo, criando monumentos que perduram até hoje. Esse sistema de planejamento e organização não era simplesmente um meio para atingir um fim, mas um reflexo da própria essência da sociedade egípcia antiga. Era uma sociedade onde a ordem, a hierarquia e o trabalho em equipe eram valorizados acima de tudo. A construção das pirâmides tornou-se o ápice desses valores, a personificação do desejo de eternidade e grandeza. Ao estudar essa logística complexa, compreendemos a magnitude da máquina administrativa do Egito Antigo. Não se tratava apenas de construção. Era uma indústria inteira, organizada no mais alto nível, capaz de lidar com tarefas de escala colossal. E tudo isso aconteceu há milhares de anos, antes que a tecnologia e as comunicações modernas existissem. É realmente impressionante. Os antigos egípcios possuíam uma compreensão notável do mundo, imbuída de uma profunda espiritualidade. As pirâmides, essas estruturas majestosas, não eram simplesmente túmulos para os faraós, mas também complexas pontes simbólicas conectando o mundo terreno com o mundo dos deuses e a vida após a morte.
Para eles, o cosmos era um todo ordenado e a pirâmide desempenhava um papel fundamental na manutenção dessa ordem. As crenças egípcias antigas baseavam-se em mitos cosmogônicos. Acreditavam que, no início dos tempos, existia apenas o oceano primordial de Num. Dele surgiu a colina primordial Ben-Ben, que se tornou a primeira massa de terra sólida. O deus Sol Ra, emergindo desta colina, iniciou a criação do mundo. O formato da pirâmide, segundo muitos pesquisadores, era uma referência direta a esta colina sagrada, Ben-Ben. Ela simbolizava a ascensão em direção ao Sol, em direção à luz divina. Esperava-se que o faraó, como encarnação terrena de um deus, continuasse sua jornada até os deuses após a morte, para garantir o bem-estar e a prosperidade do Egito. A pirâmide tornou-se seu meio de transporte, sua ascensão pessoal ao reino celestial. Dentro da pirâmide havia câmaras mortuárias, o sarcófago do faraó e tesouros e objetos que se acreditavam serem necessários na vida após a morte. Esses objetos, fossem joias de ouro, móveis, alimentos ou mesmo estátuas de servos, tinham como objetivo garantir a existência confortável do faraó na vida após a morte. Os rituais fúnebres eram extremamente importantes. Começavam no momento da morte do faraó e podiam durar meses. A mumificação, o processo de preservação do corpo, era uma das etapas principais. Os antigos egípcios acreditavam que a alma do faraó, o Ka, precisava de um corpo para sobreviver e viajar para a vida após a morte. Portanto, o corpo era cuidadosamente preparado, preservando-o o mais próximo possível da vida. A múmia era então colocada em um sarcófago, que por sua vez podia ser colocado dentro de várias caixas de pedra. Toda a pirâmide, com sua complexa estrutura interna, corredores e câmaras, foi concebida como uma estrutura protetora. Seu objetivo era proteger a múmia e os tesouros do faraó de ladrões e do esquecimento. Acreditava-se que perturbar o corpo do faraó poderia levar ao caos e à ruptura da ordem cósmica. Por isso, os construtores deram grande importância à resistência e à segurança do túmulo. As paredes das câmaras internas da pirâmide eram frequentemente decoradas com hieróglifos e imagens. Essas inscrições, conhecidas como textos da pirâmide, continham encantamentos mágicos, hinos aos deuses e descrições da jornada do faraó para a vida após a morte. Serviam como uma espécie de guia para os falecidos, ajudando-os a superar obstáculos e evitar perigos no caminho para a vida eterna. Esses textos, que datam do Império Antigo, por volta de 2500 a.C., fornecem insights inestimáveis sobre as crenças e ideias religiosas dos antigos egípcios. O simbolismo da pirâmide também se estendia à sua orientação. A maioria das grandes pirâmides é orientada para os pontos cardeais, com uma precisão impressionante. Isso não foi por acaso. O norte era associado ao reino dos mortos, enquanto o sul era associado ao mundo dos vivos e ao sol. O sol nascente simbolizava o renascimento, e uma pirâmide voltada para o leste parecia dar as boas-vindas a um novo dia e a uma nova vida para o faraó. Até mesmo os materiais utilizados na construção tinham um significado simbólico. O calcário branco que cobria as paredes externas de muitas pirâmides refletia a luz do sol, tornando a estrutura radiante e majestosa. O granito, usado nas câmaras internas e nos sarcófagos, simbolizava força e eternidade. A pirâmide não era apenas um local de descanso,
mas também um centro de adoração. Templos mortuários localizavam-se ao seu redor, onde sacerdotes realizavam rituais, faziam sacrifícios e recitavam orações para o faraó. Isso garantia uma conexão contínua entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mantendo a harmonia e a ordem. Assim, a pirâmide era um símbolo multifacetado. Ela personificava o poder do faraó, sua natureza divina e sua busca pela eternidade. Era o repositório de sua alma e seus bens terrenos, uma estrela guia em sua jornada póstuma. E, claro, era um testemunho da profunda espiritualidade dos antigos egípcios, sua crença na conexão inseparável entre os mundos terreno e divino. Essa crença, expressa em formas tão grandiosas, continua a nos fascinar até hoje. Ferramentas e tecnologias, segredos dos mestres antigos. Uma revisão de achados arqueológicos relacionados a ferramentas e uma reconstrução de métodos de trabalho. Ao estudar as majestosas estruturas do Antigo Egito, inevitavelmente nos perguntamos: quais ferramentas e tecnologias as pessoas utilizavam para construir essas colossais estruturas de pedra? A resposta está em achados arqueológicos que revelam um quadro de habilidade e engenhosidade impressionantes. Os antigos egípcios não possuíam ferramentas de ferro como as conhecemos, mas dominavam o que estava disponível. Os principais materiais utilizados na fabricação de ferramentas eram pedra, madeira e cobre. Para trabalhar rochas duras como o granito, os egípcios usavam pedras ainda mais duras, como o dolerito. Com essas pedras, eles fabricavam martelos e marretas. Essas pedras eram extremamente fortes e pesadas, permitindo-lhes triturar e lascar rochas. Imagine um trabalhador batendo em um bloco de granito com um martelo de pedra desse tipo com força rítmica, moldando-o gradualmente no formato desejado. Isso exigia não apenas força física, mas também incrível resistência e paciência. Para trabalhos mais finos, como o corte de calcário, eram utilizadas ferramentas de cobre. O cobre, por ser um metal mais macio, permitia cortes mais precisos. Formões, serras e brocas eram feitos de cobre. Para tornar as ferramentas de cobre mais duráveis, elas podiam ser temperadas ou ligadas a outros metais, como o arsênio, para produzir bronze. As serras de cobre podem ter dentes que eram periodicamente afiados ou substituídos por meio da inserção em ranhuras especiais. As serras eram provavelmente usadas com areia de quartzo, que servia como abrasivo, ajudando a cortar a pedra. Martelos de pedra merecem atenção especial. Eles vinham em vários tamanhos e formatos, dependendo de sua finalidade. Martelos pequenos eram usados para trabalhos de precisão, enquanto os maiores eram usados para trabalhos mais pesados. Achados desses martelos, muitas vezes com restos de cabos de madeira, nos permitem imaginar sua aparência e como eram usados. Os trabalhadores provavelmente trabalhavam em equipes, com uma pessoa segurando a pedra e a outra batendo com o martelo. A madeira também desempenhou um papel importante. Era usada para fazer alavancas, trenos para mover blocos de pedra e marretas de madeira. As alavancas permitiam levantar pedras pesadas para que pudessem ser colocadas em rolos ou trenos de madeira. Os trenos, por sua vez, podiam ser lubrificados com água ou argila para reduzir o atrito ao mover blocos sobre areia ou estradas especialmente preparadas. Brocas eram usadas para perfurar furos, por exemplo, para fixações ou para criar elementos decorativos. Podiam ser feitas de cobre ou pedra. As brocas de cobre provavelmente funcionavam com areia abrasiva, girando com uma corda enrolada em um eixo.
As brocas de pedra mais simples podem ter sido usadas para rochas mais macias. Cordas também eram um elemento importante no trabalho. Eram feitas de fibras vegetais, como linho ou papiro. Cordas fortes eram necessárias para levantar blocos, movê-los e criar diversos dispositivos. Escavações arqueológicas perto de pirâmides, como as de Deir el-Medina, onde viviam os artesãos e artífices que construíam túmulos, forneceram informações valiosas sobre suas vidas cotidianas e suas ferramentas. Foram encontrados ali vestígios de oficinas, juntamente com uma grande variedade de ferramentas. Martelos de pedra, formões de cobre, serras, furadeiras e restos de estruturas de madeira. Essas descobertas nos permitem reconstruir os métodos de trabalho dos antigos construtores com alto grau de certeza. Imagine o amanhecer sobre o deserto. Milhares de pessoas se reúnem aos pés de uma pirâmide em construção. Trabalhadores, vestidos com simples tiaras de linho, pegam suas ferramentas. Alguns nivelam blocos de pedra com formões e martelos. Outros preparam trenós para mover novas pedras. Engenheiros e supervisores, consultando desenhos em papiros ou óstracos, comandam o processo. Tudo isso acontece ao som rítmico de gritos e instrumentos, criando uma atmosfera de trabalho harmonioso. Vale ressaltar que os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento de geometria e astronomia, o que lhes permitia orientar suas pirâmides e calcular os ângulos de suas faces com incrível precisão. Esse conhecimento provavelmente foi transmitido de geração em geração e era parte integrante de sua cultura. Assim, a construção das pirâmides não foi simplesmente o resultado da força bruta, mas um complexo processo de engenharia e organização baseado em profundo conhecimento e na aplicação hábil das tecnologias disponíveis. Ferramentas aparentemente simples, nas mãos habilidosas de artesãos antigos, foram transformadas em instrumentos capazes de criar a eternidade. Seu trabalho, sua engenhosidade e sua fé em suas habilidades possibilitaram a criação de monumentos que nos encantam até hoje. Na sessão anterior, vimos como as mãos habilidosas de artesãos antigos, munidas de ferramentas simples, porém eficazes, criaram a eternidade. Hoje, vamos nos voltar para aquelas vozes que sussurram sobre maneiras mais misteriosas e menos explicáveis de construir as pirâmides. São histórias que despertam a imaginação, mas muitas vezes nos afastam da base sólida dos fatos. Numa época em que a grandiosidade das pirâmides egípcias ainda impressionam, não é surpresa que tenham surgido diversas teorias sobre sua construção. Alguns as veem como remanescentes de civilizações altamente desenvolvidas, agora desaparecidas. Outros afirmam que apenas seres extraterrestres possuíam a tecnologia capaz de levantar e posicionar esses gigantescos blocos de pedra. Essas teorias, apesar de sua popularidade na cultura popular, não são sustentadas por dados arqueológicos ou pesquisas científicas. Vamos tentar entender por que essas ideias surgem e por que são tão atraentes. Em primeiro lugar, é claro, está a escala. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, consiste em aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2,5 toneladas. Alguns blocos, especialmente os da câmara funerária, pesam dezenas de toneladas. Para aqueles acostumados com as tecnologias de construção modernas, é realmente difícil imaginar como tal estrutura poderia ter sido erguida sem escavadeiras, guindastes e máquinas potentes. Teorias sobre civilizações extraterrestres frequentemente se baseiam na suposta precisão de suas estruturas.
Os proponentes dessas ideias citam a orientação perfeita das pirâmides em relação aos pontos cardeais e sua complexa estrutura interna, que, acreditam, não poderia ter sido construída sem conhecimento avançado. No entanto, como já mencionamos, os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento de astronomia e geometria. Eles podiam determinar com precisão os pontos cardeais observando o movimento das estrelas. Seu conhecimento de matemática lhes permitiu calcular os ângulos de inclinação e as dimensões de suas estruturas com um alto grau de precisão. Esse conhecimento foi transmitido de geração em geração, refinado e aplicado na construção. A noção de civilizações perdidas também é alimentada pelo nosso desejo de encontrar respostas para todas as perguntas. Se não conseguimos explicar algo com os fatos que conhecemos, é mais fácil atribuí-lo a criadores sobre os quais nada sabemos. É uma espécie de Deus ex machina que surge quando nossas próprias habilidades parecem inadequadas. Mas a arqueologia, como ciência, trabalha com o que pode ser encontrado, examinado e verificado. É importante entender que os antigos egípcios não eram apenas construtores, mas também pensadores, engenheiros e cientistas de sua época. Suas conquistas foram um resultado de séculos de desenvolvimento, acúmulo de conhecimento e experiência. Eles aprenderam, experimentaram, cometeram erros e encontraram soluções. Encontramos evidências disso em seus escritos, nos vestígios de seus assentamentos e nas próprias estruturas. Por exemplo, pesquisas mostram que trenos de madeira eram usados para mover blocos de pedra, provavelmente colocados em superfícies umedecidas com água ou argila para reduzir o atrito. Diversos sistemas de rampa eram usados para içar os blocos. Existem diferentes teorias sobre o formato exato dessas rampas, retas, em espiral ou internas. É provável que combinações de diferentes métodos tenham sido usadas, adaptadas a etapas específicas da construção. Em relação às ferramentas, como mencionado acima, encontramos inúmeros indícios de seu uso. Formões e martelos de cobre, martelos de pedra, serras e furadeiras, todos foram encontrados em canteiros de obras. Essas ferramentas, embora aparentemente simples, poderiam ter sido usadas por mãos habilidosas para realizar trabalhos de alta precisão. Por exemplo, para trabalhar granito, que é muito mais duro que o calcário, eram utilizadas ferramentas mais duráveis, possivelmente com materiais abrasivos, como areia de quartzo. Vamos nos concentrar em algo frequentemente esquecido, o cotidiano dos construtores. Eles não eram escravos, como sugere o mito ultrapassado, mas sim trabalhadores contratados, artesãos, engenheiros e agricultores que foram contratados para a construção durante as cheias do Nilo, quando o trabalho agrícola era impossível. Eles viviam em assentamentos organizados e recebiam alimentação e assistência médica. Descobertas em assentamentos como Deir el-Medina, onde viviam os construtores de túmulos no Vale dos Reis, nos dão uma visão sobre suas vidas, suas famílias e suas crenças. Eles não eram escravos oprimidos, mas sim parte de uma sociedade que valorizava o trabalho e o artesanato. Portanto, quando ouvimos teorias sugerindo intervenção alienígena ou a existência de civilizações desconhecidas e altamente avançadas, vale lembrar que essas hipóteses, embora fascinantes, não têm base científica. Elas surgem da nossa admiração pela grandiosidade das pirâmides e, talvez, de uma leve incompreensão sobre as capacidades dos povos antigos. A realidade, baseada em achados arqueológicos e pesquisas científicas, não é menos surpreendente. Ela nos mostra que os antigos egípcios, confiando em seu conhecimento, engenhosidade e no trabalho coordenado de milhares de pessoas, foram capazes de realizar algo que ainda inspira admiração. Eles eram mestres de seu tempo,
capazes de construir por séculos, usando os recursos e o conhecimento disponíveis. E aqui, talvez, resida a verdadeira magia das pirâmides, não em seus criadores enigmáticos, mas nas conquistas surpreendentes dos próprios antigos egípcios. Às vezes, ao refletir sobre a grandeza das civilizações antigas, tendemos a considerar suas conquistas como únicas, como se tivessem surgido do nada. No entanto, a história nos ensina que a humanidade sempre se esforçou para compreender o mundo e incorporar suas ideias em formas monumentais. As pirâmides, esses símbolos majestosos da eternidade, não são exceção. Embora as pirâmides egípcias, sem dúvida, ocupem um lugar especial em nossa imaginação, sua forma e conceito ressoaram nos corações e mentes das pessoas em todo o mundo antigo. Comecemos nossa jornada pela Mesopotâmia, o berço da civilização, onde as primeiras cidades surgiram por volta do 4º milênio antes de Cristo. Aqui, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, desenvolveu-se uma cultura que nos deixou o legado da escrita cuneiforme, do Código de Hammurabi e, claro, dos zigurates. Um zigurate é essencialmente uma estrutura piramidal, mas sua finalidade e forma diferiam das pirâmides egípcias. Eram torres escalonadas, construídas com tijolos de barro, com um templo no topo. Seu propósito era aproximar a humanidade dos deuses e elevar orações ao céu. O exemplo mais famoso é o grande zigurate de Ur, construído durante o reinado do rei Ur-Nammu por volta de 2150 a.C. Essa grandiosa estrutura, composta por 3 níveis, atingia uma altura de mais de 20 metros e servia como centro religioso da cidade. Ao contrário das pirâmides egípcias, que serviam como túmulos para faraós, os zigurates eram templos, locais de culto a divindades. Sua construção também exigia esforço e organização consideráveis, mas os materiais e métodos eram diferentes. O uso de tijolos de barro, abundantemente disponíveis na Mesopotâmia, determinou sua aparência e durabilidade. Vamos viajar através do oceano até as terras da Mesoamérica, onde grandes civilizações como os maias, astecas e teotihuacanos floresceram. Aqui, em meio a densas selvas e terras altas férteis, pirâmides majestosas também foram erguidas. No entanto, essas pirâmides tinham suas próprias características únicas. Elas frequentemente serviam como alicerces para templos localizados no topo e eram usadas para cerimônias religiosas, incluindo sacrifícios humanos. A Pirâmide do Sol em Teotihuacan, construída por volta do século I d.C., é um dos exemplos mais impressionantes. Sua base tem mais de 200 metros de comprimento e sua altura chega a 60 metros. Foi construída em pedra vulcânica e revestida com estuque. Outro exemplo marcante são as pirâmides maias, como a Pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, construída por volta de 1250 d.C. Esta pirâmide é famosa por suas 4 escadarias, cada uma com 91 degraus. E, com a plataforma superior, o número total de degraus chega a 365, simbolizando o número de dias em um ano. As pirâmides mesoamericanas, embora compartilhassem um formato piramidal comum com as egípcias, diferiam em sua finalidade, detalhes arquitetônicos e uso de materiais. Elas eram parte integrante das visões de mundo religiosas e cosmológicas desses povos. Curiosamente, estruturas piramidais também são encontradas em outras partes do mundo. Por exemplo, no estado de Tamil Nadu, onde hoje é a Índia, torres piramidais chamadas Vimanas ainda existem, fazendo parte de templos hindus. O exemplo mais antigo conhecido é o templo Brihadeshwar, em Tanjavur, construído no início do século XI d.C.
Essas estruturas, também com degraus, serviam para abrigar divindades e realizar rituais. Sua construção, como no Egito, exigia um alto nível de artesanato e organização. Sua construção, como no Egito, exigia um alto nível de artesanato e organização. Mesmo em regiões mais remotas, como a China, são encontradas estruturas que lembram pirâmides. A Grande Pirâmide da China, o túmulo do imperador Qin Shi Huang, construído no século III a.C., tem o formato de uma pirâmide truncada e é coberta com terra, dando-lhe a aparência de uma colina. No entanto, sua estrutura interna e seu propósito como túmulo lembram as pirâmides egípcias. Esses exemplos de diferentes culturas e épocas demonstram que o desejo de criar estruturas monumentais em formato piramidal é universal na humanidade. Esse desejo provavelmente surgiu de vários fatores: crenças religiosas, o desejo de exaltar governantes, a busca pela compreensão do cosmos e por estabelecer uma conexão com o divino. Cada cultura, diante desse desafio, encontrou suas próprias soluções únicas, utilizando materiais e tecnologias disponíveis. Comparar as pirâmides egípcias com as estruturas piramidais de outras culturas nos ajuda a compreender melhor não apenas as conquistas dos antigos egípcios, mas também as tendências gerais no desenvolvimento da civilização humana. Vemos como diferentes povos, independentemente, chegaram a formas arquitetônicas semelhantes, esforçando-se para expressar seus ideais espirituais e sociais. Essa diversidade, apesar das semelhanças formais, destaca a singularidade de cada cultura e sua contribuição inimitável para a história mundial. Estudar esses paralelos nos permite ver quão profundamente arraigado está o desejo de deixar uma marca, de construir algo que perdure por séculos, algo que fale de nós para as gerações futuras. Pirâmides, em qualquer lugar do mundo, são mensagens atemporais do passado. Estudar civilizações antigas como aquela que nos legou as majestosas pirâmides do Egito é como desvendar lentamente um mistério. Cada nova descoberta, cada resultado de pesquisa meticulosa nos traz um pedaço de sabedoria acumulado ao longo de milênios. Hoje, exploraremos como cientistas modernos, munidos de tecnologia de ponta, continuam a desvendar os segredos desses monumentos atemporais. Métodos modernos de pesquisa sobre pirâmides nos permitem perscrutar lugares onde construtores antigos, ou mesmo arqueólogos de séculos passados, não conseguiam. Uma dessas ferramentas poderosas é o radar de penetração no solo, ou radar de penetração no solo. Imagine ser capaz de ver através de uma rocha sólida sem perturbá-la. O radar de penetração no solo envia ondas de rádio para o solo ou para a alvenaria e, em seguida, analisa os sinais refletidos. Diferentes materiais, cavidades e vazios refletem essas ondas de forma diferente. Assim, os cientistas podem descobrir câmaras ocultas, túneis ou até mesmo diferenças na densidade dos blocos de construção sem recorrer a escavações destrutivas. Isso nos permite entender a estrutura interna da pirâmide com incrível precisão, revelando seu corpo oculto sem um único golpe. A modelagem computacional também desempenha um papel crucial. Ao coletar dados de radares de penetração no solo, magnetômetros, scanners infravermelhos e outros instrumentos, os cientistas podem criar modelos 3D das pirâmides. Esses modelos nos permitem não apenas visualizar a estrutura, mas também caminhar por ela virtualmente, testando diversas hipóteses sobre métodos de construção e as possíveis localizações de câmaras ocultas. É como se pudéssemos reconstruir a pirâmide em um espaço digital,
experimentando diferentes abordagens para entender qual era a mais eficaz para os antigos egípcios. Podemos simular como a carga era distribuída entre as pedras e como os mecanismos de elevação poderiam ter sido projetados, com base em leis da física e achados arqueológicos. As tecnologias modernas nos permitem estudar até mesmo a composição da pedra e sua origem com alta precisão. Usando análise espectral, os cientistas podem determinar a pedreira de onde um determinado bloco foi extraído. Isso ajuda a reconstruir rotas logísticas e a entender como enormes blocos de pedra eram transportados por distâncias significativas. Por exemplo, sabe-se que o granito para as câmaras internas da Grande Pirâmide de Gizé foi transportado de Assuã, localizada no sul do Egito, a centenas de quilômetros do local da construção. O estudo desses blocos de granito nos permite compreender a sofisticação das tecnologias de processamento de pedra naquela época. Além disso, métodos de datação por radiocarbono aplicados a materiais orgânicos encontrados perto das pirâmides ajudam a refinar a cronologia da construção. Embora as principais datas de construção das pirâmides de Gizé sejam conhecidas, por exemplo, a Grande Pirâmide foi construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2630 a.C., detalhes mais precisos, como as datas de construção de estruturas auxiliares ou de tumbas posteriores, podem ser esclarecidos usando esses métodos. Igualmente importante é estudar o microclima dentro das pirâmides. Usando sensores de temperatura e umidade, os cientistas podem entender como essas estruturas monumentais mantêm sua estrutura ao longo de milênios e como respondem às mudanças ambientais. Isso nos dá uma ideia de quão sofisticado era o próprio projeto e como ele protegia as câmaras funerárias de influências externas. O uso de drones equipados com câmeras de alta resolução e termovisores permite estudos detalhados das superfícies externas das pirâmides, identificando rachaduras, vestígios de restauração e alterações ao longo do tempo que são invisíveis do solo. Essas tecnologias abrem novos horizontes para a compreensão da história da construção e dos eventos subsequentes associados a essas estruturas. É importante notar que a pesquisa moderna não apenas confirma conhecimentos antigos, mas também, às vezes, revela fatos completamente esperados. Por exemplo, estudos da estrutura interna da Grande Pirâmide de Gizé usando tomografia de muons, um método que utiliza partículas cósmicas para escaneamento, revelaram a presença de cavidades até então desconhecidas. Essas descobertas, embora exijam confirmação e interpretação adicionais, demonstram que, mesmo os monumentos mais estudados do mundo, ainda guardam seus segredos. Todos esses métodos modernos, radar de penetração no solo, modelagem computacional, análise espectral, datação por radiocarbono, drones e tomografia de muons, funcionam em conjunto. Eles se complementam, proporcionando aos cientistas um panorama multifacetado do passado. Isso nos permite não apenas admirar a grandiosidade das pirâmides, mas também entender como elas foram criadas, como funcionavam e qual a importância que tinham para seus criadores. Cada descoberta é mais um passo em direção a uma compreensão mais profunda de uma das civilizações mais impressionantes da história da humanidade. Uma civilização que nos deixou um legado de pedras que testemunham sua grandeza e aspiração pela eternidade. E essa jornada ao passado, empreendida por meio da ciência, é ao mesmo tempo relaxante e inspiradora, um lembrete do potencial ilimitado da mente humana e da busca pelo conhecimento. O legado das pirâmides se estende muito além do Antigo Egito.
profundamente enraizado na cultura e na arte mundiais. Essas estruturas majestosas, construídas há milhares de anos, tornaram-se não apenas monumentos à genialidade arquitetônica, mas também símbolos poderosos que continuam a inspirar e comover a humanidade. As pirâmides personificam a ideia de eternidade, firmeza e a aspiração por algo superior. Sua forma monumental, voltada para o céu, evoca a conexão entre o terreno e o divino, o ciclo da vida e da morte e a força duradoura do espírito humano. A influência das pirâmides pode ser rastreada em diversas culturas e épocas. Na arte, elas frequentemente aparecem como arquétipos, personificando estabilidade, força e sabedoria ancestral. Artistas, desde a antiguidade até os dias atuais, encontraram em suas imagens uma fonte inesgotável de inspiração. Considere a frequência com que as formas piramidais aparecem na pintura, na escultura e na ornamentação arquitetônica. Elas estão presentes em complexos de templos, no design de objetos do cotidiano e até mesmo no simbolismo usado em diversas sociedades. Não se trata simplesmente de um empréstimo de forma, mas sim de um profundo reconhecimento interior, o reconhecimento de algo fundamental, inerente à própria natureza das coisas. A literatura também não permaneceu intocada. As pirâmides tornaram-se uma metáfora para algo vasto, incompreensível e eterno. Elas aparecem em romances, poemas e ensaios, servindo como pano de fundo para eventos épicos ou como um símbolo para representar ambições, aspirações e medos humanos. Escritores usam suas imagens para enfatizar a grandiosidade de seus projetos, criar uma atmosfera de mistério e grandeza e refletir sobre a fragilidade da vida humana diante da eternidade. Lembre-se de como, em algumas obras, os antigos egípcios, os construtores das pirâmides, são retratados não apenas como trabalhadores, mas como portadores de conhecimento sagrado, como pessoas que compreenderam os segredos do universo. A arquitetura é talvez o campo onde a influência das pirâmides é mais claramente sentida. Embora cópias diretas das pirâmides egípcias sejam raras, seus princípios e simbolismo se refletem em muitas estruturas. Edifícios modernos, buscando expressar ideias de força, estabilidade e grandiosidade, frequentemente empregam formas piramidais ou escalonadas. Isso pode ser uma referência explícita ou uma influência mais sutil e inconsciente. Arquitetos, consciente ou inconscientemente, extraem da imagem da pirâmide uma sensação de ordem, harmonia e monumentalidade. Por exemplo, no final do século XX, um período de exploração ativa de novas formas e símbolos, a pirâmide tornou-se um elemento de design popular para edifícios públicos, museus e memoriais. Ela carrega um senso de história, ao mesmo tempo em que parece moderna e relevante. As pirâmides ocupam um lugar especial no contexto do simbolismo da eternidade. Para os antigos egípcios, o túmulo do faraó não era apenas um local de descanso, mas também uma máquina para garantir a vida eterna. Acredita-se que o formato da pirâmide simbolizava os raios do sol nascente, que podiam transportar a alma do faraó para o céu. Essa ideia de eterno retorno, imortalidade e continuidade da vida após a morte ressoou em uma ampla gama de culturas. A pirâmide tornou-se um símbolo universal, compreendido sem palavras. Ela nos lembra que, apesar da transitoriedade de nossas vidas, há algo mais duradouro, algo que transcende nossa existência. A influência das pirâmides na cultura global também é evidente na forma como moldam nossa compreensão das civilizações antigas.
Elas se tornaram sinônimo do Egito Antigo, seu cartão de visita. Quando pensamos em faraós, hieróglifos e múmias, as pirâmides costumam ser a primeira imagem que nos vem à mente. Elas servem como uma espécie de âncora que nos ajuda a nos conectar com o passado distante e a sentir uma conexão com o tempo. Esses gigantes de pedra, que perduram por milênios, nos dão uma noção da escala da história e uma compreensão de quão pequenas nossas próprias vidas são comparadas à eternidade. É importante notar que a percepção das pirâmides mudou ao longo do tempo. Na antiguidade, os gregos e romanos as admiravam como maravilhas do mundo, mas sua compreensão era bastante superficial, baseada em um esplendor superficial. Com o desenvolvimento da ciência e da arqueologia, nosso conhecimento das pirâmides se tornou mais profundo e detalhado. Agora, as entendemos não apenas como tumbas, mas também como complexas estruturas arquitetônicas e de engenharia que refletem as crenças cosmológicas e religiosas dos antigos egípcios. Essa nova compreensão enriqueceu ainda mais sua herança cultural. Hoje, as pirâmides continuam a atrair a atenção de cientistas, artistas, escritores e simplesmente curiosos. Elas nos lembram que a humanidade sempre se esforçou para criar algo grandioso, algo que sobreviverá a si mesma. Elas nos inspiram a buscar nossas próprias conquistas, a buscar a perfeição, a buscar o sentido da vida. As pirâmides são mais do que apenas pedras dispostas em um determinado formato. Elas são uma mensagem do passado que continua a ressoar no presente, lembrando-nos de nossa conexão com nossos ancestrais e nosso lugar no fluxo eterno do tempo. Sua monumentalidade e mistério geram uma sensação de admiração, e sua longevidade afirma a força do espírito humano e o desejo pela imortalidade. Elas são um lembrete eterno de que, mesmo no passado mais distante, as pessoas possuíam uma sabedoria surpreendente, talento para a engenharia e uma profunda compreensão do mundo, esforçando-se para deixar sua marca na história que será visível ao longo dos milênios. Este é um legado que perdura, inspirando e enriquecendo a cultura de toda a humanidade. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo das antigas pirâmides egípcias. Percorremos um longo caminho, desde os primeiros túmulos humildes até as grandiosas estruturas do Planalto de Gizé, desde os mistérios de sua construção até sua influência duradoura na cultura mundial. O que podemos aprender com essa jornada? Que lições os antigos construtores nos ensinaram para o mundo moderno? Acima de tudo, as pirâmides demonstram o poder da visão e da perseverança. Os antigos egípcios tinham um objetivo claro: garantir a vida eterna para seu faraó e manter a ordem na vida após a morte. Esse objetivo, reforçado por uma fé profunda e uma compreensão do cosmos, permitiu-lhes mobilizar enormes recursos e superar desafios aparentemente intransponíveis. Para nós, esta é uma lição sobre a importância de ter uma visão clara, estabelecer metas ambiciosas e persegui-las incansavelmente, apesar dos obstáculos. Em segundo lugar, a construção das pirâmides é um exemplo impressionante de planejamento e organização brilhantes. Gerenciar milhares de trabalhadores, extrair e transportar milhões de toneladas de pedra e fornecer comida e abrigo, tudo isso exigiu um nível altamente sofisticado de logística e coordenação. Os antigos egípcios demonstraram que, mesmo sem tecnologia moderna, sistemas complexos de gestão podem ser criados se houver uma compreensão clara das tarefas e uma alocação eficiente de recursos. Esta lição é relevante para qualquer projeto,
seja a construção de um edifício, o lançamento de um novo produto ou a organização de um grande evento. Em terceiro lugar, as pirâmides nos ensinam o valor do artesanato e da busca pela perfeição. A qualidade da cantaria, a precisão dos ângulos, a complexidade da estrutura interna, tudo isso atesta a habilidade excepcional dos artesãos e engenheiros da época. Eles não estavam simplesmente executando uma tarefa, buscavam a perfeição, colocando um pedaço de sua alma em suas criações. Isso nos lembra que a verdadeira grandeza é alcançada por meio de trabalho árduo, aprimoramento constante e busca pela perfeição em todos os empreendimentos. Além disso, as pirâmides nos lembram da importância de preservar o conhecimento e as tradições. Os antigos egípcios transmitiram seus conhecimentos e habilidades de geração em geração, preservando e desenvolvendo técnicas de construção, soluções de engenharia e crenças religiosas. Seu sucesso foi possível graças à experiência acumulada e à capacidade de aprender com seus antecessores. No mundo de hoje, onde as informações mudam a uma velocidade incrível, é importante não esquecer o conhecimento e os valores fundamentais acumulados pela humanidade ao longo de muitos séculos. As pirâmides também servem como um lembrete do nosso lugar no tempo. Ao contemplar essas estruturas antigas, percebemos quão curtas são nossas vidas em comparação com a eternidade. Isso nos traz humildade, mas também é inspirador. Entendemos que também podemos deixar nossa marca, contribuir para a história e criar algo significativo para as gerações futuras. É um chamado à responsabilidade, a vivermos nossas vidas com atenção plena e a nos esforçarmos para tornar o mundo um lugar melhor. Por fim, as pirâmides nos mostram que, mesmo os mistérios mais complexos, podem ser resolvidos com paciência, perseverança e uma abordagem científica. A pesquisa moderna, utilizando tecnologia de ponta, revela continuamente novas facetas desses monumentos antigos. Isso nos dá esperança de que outros mistérios do passado possam ser desvendados e que o conhecimento humano continue a se expandir. Concluindo, as pirâmides são mais do que apenas pedras antigas. Elas são símbolos da busca humana pela perfeição, eternidade e conhecimento. Elas nos inspiram a grandes conquistas, nos ensinam a planejar e organizar, valorizam o artesanato e preservam o conhecimento. Elas nos lembram do nosso lugar no tempo e da nossa conexão com o passado. E, mais importante, elas nos dão confiança no potencial ilimitado da mente e do espírito humanos. A jornada ao mundo das pirâmides está chegando ao fim, mas seu legado continua vivo, enriquecendo nossa cultura e nos inspirando a novas descobertas. Que a serenidade e a sabedoria dos antigos construtores ressoem em nossos corações, lembrando-nos de que mesmo os objetivos mais ambiciosos são alcançáveis se abordados com visão clara, perseverança e profundo respeito pelo passado. Concluímos nossa jornada pelo mundo das antigas pirâmides egípcias. Ao longo dessa exploração, nos aprofundamos na história, arquitetura, tecnologia e cultura que possibilitaram a criação dessas estruturas monumentais. Vimos como, das modestas mastabas erguidas no período inicial, a civilização egípcia progrediu para a criação de grandiosas pirâmides de degraus e, em seguida, para a perfeição das faces lisas da grande pirâmide de Gizé. Refletimos sobre como artesãos antigos, sem ferramentas modernas, conseguiam realizar projetos de tamanha magnitude.
Analisamos as soluções de engenharia envolvidas no levantamento e instalação de blocos de pedra gigantescos, bem como os métodos utilizados para processar os materiais. Aprendemos sobre as origens do calcário e do granito e as rotas utilizadas para transportá-los de pedreiras remotas. Dedicamos atenção especial à força de trabalho. Desmistificamos a ideia ultrapassada de que as pirâmides foram construídas exclusivamente por escravos, baseando-nos em achados arqueológicos que atestam a vida, os costumes e a organização dos trabalhadores livres. Enfatizamos a complexidade da logística e da gestão de recursos necessária para fornecer a milhares de pessoas tudo o que precisavam. Também abordamos o profundo significado religioso e simbólico das pirâmides. Elas não eram apenas túmulos, mas também um elo entre o mundo dos vivos e o mundo dos deuses, refletindo as crenças cosmogônicas dos antigos egípcios e sua crença na vida após a morte. Examinamos as ferramentas e tecnologias utilizadas por construtores antigos e tentamos reconstruir seus métodos de trabalho. Teorias alternativas, embora populares, não apoiadas por pesquisas científicas, foram discutidas e analisadas. Vimos que as estruturas piramidais não são um fenômeno exclusivamente egípcio, encontrando análogos em outras culturas antigas, como a Mesopotâmia e a Mesoamérica, o que destaca a universalidade do desejo de criar formas monumentais. Pesquisas modernas, utilizando tecnologia de ponta, continuam a revelar novos segredos das pirâmides, enriquecendo nossa compreensão do passado. Finalmente, passamos a compreender o legado duradouro das pirâmides, sua influência na cultura, arte e arquitetura globais, como um símbolo da eternidade e da busca humana pela perfeição. A jornada ao mundo das pirâmides termina, mas sua sabedoria e grandeza permanecem conosco. Elas nos ensinam planejamento, organização e perseverança. Elas nos lembram do poder da mente e do espírito humanos, da possibilidade de alcançar os objetivos mais ambiciosos com uma visão clara e profundo respeito pelo passado. Essas pedras antigas, que consagram milênios de história, servem como um lembrete eterno de que mesmo os desafios mais difíceis contêm o potencial para grandes conquistas. Que a serenidade e a sabedoria dos antigos construtores ressoem em nossos corações, inspirando-nos a viver o presente com significado e a criar um futuro digno da eternidade.